Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui Rogério Santos, professor de Física, e eu quero saber, tá a fim de passar no Enem? Você quer passar nos principais vestibulares do país, mas acha que a Física vai ser a sua grande dificuldade, o seu grande obstáculo? Então fique tranquilo, fica tranquila, porque você vai aprender Física aqui no canal do New Física. Fica comigo até o final e acompanha essa aula, você vai aprender muito hoje. Muito bem, pessoal, nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre o gráfico do MRU. O que é o MRU? Movimento retilíneo e uniforme, tá? Numa aula anterior eu já falei aqui sobre a função horária da posição no MRU. Se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar o link dela bem aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, você assiste essa aula, é bem rápida, depois você volta para cá e a gente continua aprendendo sobre gráficos, tá bom? Além disso, eu vou falar do gráfico da posição em relação ao tempo, do gráfico da velocidade em relação ao tempo e também a área sobre a curva do gráfico velocidade em relação ao tempo, tá bom? A área sobre a curva ali, entre a curva do gráfico e o eixo X, que no caso aqui a gente vai considerar como nosso eixo posição representado pela letra S, tá bom? A gente vai ver o que isso significa fisicamente falando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a construção do gráfico. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente constrói um gráfico da função horária da posição no MRU, movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então eu vou colocar lá no quadro uma função como exemplo para a gente construir o gráfico dela, tá joia? Então é isso, pessoal. Eu coloquei aqui no gráfico o exemplo de uma função horária do movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui é a função que nos dá as várias posições do móvel em relação a quaisquer intervalos de tempo, né, a quaisquer instantes de tempo, e a partir dessa função a gente vai construir o gráfico desse movimento, tá ok? Lembrando aqui que esse valor aqui é positivo ou negativo, né? Ele vai depender de cada caso. Então, quando o móvel ele está se deslocando no sentido positivo de sua trajetória, a velocidade dele vai ganhar um sinal positivo. Agora, quando ele se move no sentido oposto à orientação da trajetória, aí a velocidade dele teria aqui um sinal negativo, tá bom? Mas fique tranquilo que a gente vai considerar essa relação de sinais em uma aula futura, tá bom? O nosso objetivo aqui é ver como é que a gente constrói o gráfico de uma função para que a gente possa analisá-lo, para que a gente possa interpretá-lo, tá bom? Porque isso é muito importante. Tem caído muito nas provas do Enem, não somente em física, né? Mas inclusive em outras disciplinas também, análises gráficas. Então, no nosso caso aqui de física, vai ser muito importante a gente aprender a construir e analisar um gráfico de funções horárias, tá? Então agora eu vou mostrar ali no quadro como é que a gente vai construir esse gráfico. Então é isso, pessoal. Reparem aqui, o que eu fiz? Eu construí uma tabela simples, tá? Em que nesta coluna eu coloquei a incógnita T de tempo. Aqui no meio eu repeti a função horária que nós já tínhamos aqui em cima. E nesta última coluna eu coloquei o valor, a variável S aqui, tá bom? Então, com base nessa tabela, a gente vai preenchê-la, né? E vamos construir o gráfico. Agora, como é que a gente vai preencher? Pessoal, a gente deve lembrar que numa função a gente vai ter a variável dependente e a variável independente, tá bom? O que é a variável dependente? É aquela variável que nós habitualmente conseguimos através de um cálculo. A gente tem que fazer uma conta para alcançá-la, tá? E a variável independente é aquela que é escolhida. Então, no nosso caso aqui, a gente vai considerar como variável independente a variável tempo. Então, nós vamos escolher valores para eles, vamos atribuir valores para ele. E essa daqui, a variável S, é a nossa variável dependente, que ela vai ser obtida após um cálculo que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos colocar aqui alguns valores para o tempo. Pessoal, lembrando o seguinte, em física a gente não tem tempo negativo, né? Então aqui eu não vou poder colocar tempo negativo. Isso porque a física descreve os fenômenos que ocorrem na natureza. E aí a gente não vai ter tempo negativo. Agora, outra coisa, eu posso colocar aqui, desde que sejam valores positivos, quaisquer valores. Eu vou colocar para construir o gráfico os valores mais simples possíveis, tá bom? Então eu vou colocar aqui o 0, 1, 2, o 3... E vou colocar, coloquei 0, 1, 2, 3, vou colocar mais um, né? Vou colocar o 4 aqui embaixo.
Então, tá aqui, 4. Eu escolhi, como vocês podem ver, eu escolhi esses valores aqui. Poderia ter escolhido outros valores? Sim, eu poderia. Mas, independente dos valores que eu vou construir, o gráfico seria o mesmo, tá bom? Eu escolhi esses valores aqui para poder facilitar. Então, isso eu estou mostrando como é que a gente constrói o gráfico. Aqui, nessa coluna aqui do meio, o que a gente vai fazer? Em cada uma dessas linhas, a gente vai colocar a função. Tá? Nós vamos colocar a função, mas no lugar da incógnita tempo, a gente vai substituir pelos valores que nós temos aqui. Então, nessa primeira linha, no lugar da letra T, eu vou colocar o 0. E aí, vou fazer a conta. Olha aqui, eu tenho S igual a 3 mais 2 vezes 0. Lembrando que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, tá? 2 vezes 0 vai dar 0, mais 3, 3. Portanto, eu vou ter aqui, para minha variável S, o primeiro valor 3. Pessoal, a gente vai proceder da mesma maneira para todos os outros, tá bom? No próximo caso, no lugar da letra T, eu vou colocar a variável, o valor aqui da variável tempo 1 e vou fazer a conta. Vou obter o S. Nessa outra linha, eu vou colocar, no lugar da letra T, o 2, vou fazer a conta e vou obter o valor do S. E assim, sucessivamente, para todos os valores que eu tiver aqui. Tá bom? Então, assim que a gente vai ter a nossa tabela preenchida. Muito bem, então a nossa tabela aqui está preenchida, tá? Como vocês podem ver, em cada uma das linhas eu repeti a função, sendo que no lugar da variável tempo, eu fui substituindo os valores correspondentes, tá bom? Então, aqui nessa segunda linha, eu coloquei o valor 1, fiz o cálculo e acho 5. Aqui, nessa terceira linha, eu coloco o valor 2, faço o cálculo e encontro 7. E assim sucessivamente, tá bom? Então, o que a gente está fazendo? A gente vai construir o gráfico de uma função da posição do móvel no movimento retilíneo uniforme. É esta função que está aqui. Então, o primeiro passo que a gente fez foi construir essa tabela. Daí, a gente vai conseguir alguns pontos para a gente colocar lá, tá bom? Então, a gente vai ter o ponto 0, 3, é o que eu vou colocar lá na tabela, lá no gráfico, na hora de construir o gráfico. Eu vou ter o ponto 1, 5, o ponto 2, 7, o ponto 3, 9 e o ponto 4, 11, tá bom? Poderia ter mais? Sim, poderia ter mais, sem problema. Eu fiz aqui do 0 até o 4, poderia ter feito mais e até poderia ter feito menos. Mas qual o mínimo que eu poderia fazer aqui? Quais os dois mínimos valores que eu poderia pegar? O 0 e o 1, por exemplo, né? Ou 1 e 2, ou 2 e 3, ou 3 e 4, ou 0 e 4, e por aí vai. Poderia fazer várias outras combinações ali. Sabe por quê? Porque essa função aqui, lá da matemática, a gente sabe que ela vai gerar um gráfico que é uma reta. E a gente precisa de, no mínimo, 2 pontos para ter uma reta. Mas, quanto mais pontos você tiver aqui, mais detalhado vai ser o seu gráfico, tá joia? Então, agora vamos colocar os pontos no gráfico. Então, tirando lá da tabela, nós obtivemos esses pontos aqui, tá? 0, 3, 1, 5, 2, 7, 3, 9, 4, 11. Esses são os pontos que a gente vai colocar no gráfico. Lembrando que esses valores aqui da esquerda são os valores para o tempo, o eixo tempo, e esses valores aqui da direita são os valores da posição, tá bom? Nós vamos construir um gráfico do tipo cartesiano, com eixos coordenados. Então, a gente vai ter 2 eixos. Um horizontal, que está aqui, tá? E um outro vertical, que está aqui. Então, é sobre esses eixos coordenados aqui que a gente vai construir o nosso gráfico. Sendo que esse eixo vertical, habitualmente, ele é identificado com a variável dependente, que no nosso caso aqui é a variável S, que significa posição, tá? E esse eixo aqui horizontal, ele vai ser nomeado com a nossa variável independente, que nesse caso aqui é o tempo. Então, a gente vai ter 2 eixos, o S de posição e o T de tempo. Lembrando, pessoal, que a gente está considerando aqui as unidades do sistema internacional, tá bom? Então, a nossa posição aqui é dada em metros e o nosso tempo é dado em segundos, tá legal? O que a gente faz agora?
Sobre o eixo tempo, a gente vai colocar os valores do tempo que a gente tem aqui. 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Aí vai ficar desse jeito. Muito bem, pessoal. Com os valores aqui, a gente vai ter 0, que fica sempre aqui no cruzamento desses dois eixos, tá bom? Vou marcar aqui, ó. Fica sempre no cruzamento entre esses dois eixos. E os outros valores, 1, 2, 3, 4, vieram daqui, tá? 0, 1, 2, 3 e 4. Agora, no eixo vertical, a gente vai colocar os valores da posição, tá bom? Então vai ficar desse jeito. Bom, e aí fica assim, ó. Aqui no eixo vertical, eu coloquei os valores que a gente encontrou para a posição. 3, 5, 7, 9 e 11, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente vai apresentar os valores crescentes de baixo para cima, seguindo essa orientação. Bom, então a gente já construiu aquela tabela, nós já escolhemos valores para os instantes de tempo, nós já calculamos os valores da posição, fizemos aqui os eixos coordenados, colocamos os valores do tempo no eixo horizontal, os valores da posição no eixo vertical e agora a gente vai marcar os pontos, a gente vai marcar cada um desses pontos aqui, tá bom? Como é que a gente faz isso? Pessoal, a gente vai seguir o seguinte critério, assim, ó. Para cada um desses valores do tempo, a gente vai subir uma linha vertical, tá bom? Aí, no primeiro, ó, eu estou no 0, né? Eu tenho instante de tempo 0. Então, eu vou subir uma linha pontilhada aqui. Até que altura? Até que altura eu devo subir com essa linha? Até a altura indicada pelo valor da posição, tá bom? Então, nesse primeiro, eu tenho que começar com uma linha pontilhada do 0 até o 3. Quando eu chegar no 3, eu faço uma marcaçãozinha aqui, tá? Fiz uma marca ali. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o próximo ponto, só que agora eu vou subir com uma linha vertical a partir do instante de tempo 1 segundo. Então, repara aqui, ó, fiz uma linha pontilhada vertical, começando no 1 até a altura do 5, ó, porque é o ponto 1, 5. Quando eu chegar na altura do 5, eu faço uma linha horizontal. E então eu faço uma marcação aqui, tá legal? Agora, o próximo ponto é o ponto 2, 7. O que que eu faço? Eu pego aqui no instante de tempo 2 segundos e vou fazer uma linha vertical pontilhada aqui até a altura do 7, tá bom? Porque o ponto é 2, 7. E vai ficar desse jeito aqui. Olha, fiz aqui a linha pontilhada até mais ou menos a altura do 7 e agora vou fazer uma horizontal. Então fiz uma horizontal, ali partindo do 7, onde essas duas linhas se encontram, eu faço uma marcação, tá? Bom, pessoal, então vocês já viram, vai ser esse o procedimento. Agora eu vou fazer uma linha vertical aqui pontilhada no 3 até a altura do 9, depois eu vou fazer do 4 até o 11, tá legal? E aí vai ficar desse jeito. Bom, então eu já fiz ali, eu marquei os pontos que faltavam, né? Esses dois pontos aqui, seguindo o mesmo procedimento. O último passo, pessoal, para a gente obter o nosso gráfico é unir esses pontos aqui através de uma reta, tá bom? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Unindo esses pontos, eu vou ter esse gráfico. Então, repare que nós construímos de maneira muito simples o gráfico da função horária da posição do MRU, que é esta daqui, em que a velocidade tem sinal positivo, tá bom? Então, o gráfico fica aqui dessa maneira. Repara que ele começa aqui, ó, essa linha que nós traçamos aqui no gráfico passa por esse ponto 3 no eixo vertical e é exatamente o 3 que está aqui, tá? A gente deve compreender então que esse daqui, esse 3 correspondendo ao instante de tempo 0, é a nossa posição inicial, tá? Então essa linha aqui, ela sempre corta o eixo vertical na posição inicial, ou seja, na posição em que o móvel estava no instante de tempo em que o movimento dele passou a ser analisado, tá bom? Então esse daqui é um exemplo de um gráfico da função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Agora, eu quero mostrar para vocês o gráfico da velocidade em relação ao tempo no movimento retilíneo e uniforme também, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no gráfico para vocês como que é, eu vou colocar aqui no quadro, né? Como é que é esse gráfico, para vocês verem, para a gente analisar juntos, tá bom? Bom, então agora, pessoal, vamos considerar o caso de um movimento retilíneo uniforme em que a velocidade do móvel é 2, ou seja, 2 metros por segundo. O que a gente sabe sobre isso?
Se o movimento ele é retilíneo uniforme, significa que a velocidade é constante durante todo o movimento em linha reta do móvel, a velocidade dele permanece a mesma. Portanto, o gráfico que a gente vai fazer aqui no plano cartesiano, ele vai ficar igual uma reta horizontal, tá bom? Para qualquer instante de tempo, por exemplo, no instante de tempo 0, a velocidade é 4 metros por segundo. Para um instante de tempo 1 segundo, a velocidade é 4 metros por segundo. E assim sucessivamente, para todos os instantes de tempo, a velocidade vai ser a mesma. Portanto, o gráfico para esse nosso caso aqui, é uma reta horizontal, tá bom? Aqui, ó, esse eixo vertical aqui é o eixo que representa a velocidade. Então, toda vez que a gente tiver um movimento retilíneo e uniforme, o gráfico da velocidade ele é uma reta horizontal, porque a velocidade não muda para qualquer instante de tempo. Pessoal, agora eu quero aproveitar esse mesmo gráfico aqui para mostrar uma outra característica interessante para vocês, que é para a gente saber qual é a distância percorrida, o ΔS do MRU, que coincide com o deslocamento do móvel. Pessoal, quando a gente tiver o gráfico da velocidade em relação ao tempo, a gente tem também que essa distância percorrida, ela é numericamente igual à área desse gráfico. Que área? A área sob a curva, ou seja, a área compreendida entre a curva que indica a velocidade constante e o eixo horizontal, que nesse caso aqui é o nosso eixo tempo. Então, essa área aqui, se por exemplo eu quiser saber qual é a distância percorrida do móvel entre os instantes de tempo 1 e 4 segundos, basta eu calcular essa área aqui, tá bom? Ou então, se eu quiser saber a distância percorrida desse móvel nos instantes de tempo, entre os instantes de tempo 0 e 4 segundos, eu calculo toda essa área aqui, tá joia? Então, movimento retilíneo uniforme, o gráfico da velocidade em relação ao tempo é uma linha horizontal, paralela ao eixo horizontal, eixo tempo. E, além disso, a área sob essa curva nos dá a distância percorrida pelo móvel, tá bom? Bom, pessoal, então nessa aula aqui a gente viu como construir o gráfico de uma função horária do movimento retilíneo uniforme, né? No caso foi uma função horária da posição. A gente viu também o gráfico da velocidade em relação ao tempo do movimento retilíneo uniforme e vimos agora que a área sobre essa curva é numericamente igual à distância percorrida pelo móvel, tá bom? Olha só, não se esqueçam de assistir às aulas anteriores sobre função horária, sobre movimento retilíneo uniforme, para vocês agregarem mais conteúdo, mais valor que vocês têm aprendido aqui até o momento, tá joia? E eu também quero pedir a vocês, caso vocês ainda não estejam inscritos no canal, se inscrevam aqui no canal, tá? Marquem o sininho ali para vocês receberem a notificação das próximas aulas e eu espero ver vocês aqui novamente numa próxima videoaula. Um forte abraço para vocês e até a próxima.